Já dizia o velho ditado: futebol, política e religião não se discutem. Mas a gente está no momento em que é questão de sobrevivência a gente falar sobre essas coisas no Brasil. E hoje eu queria falar com vocês sobre religião, sobre essa importância que a gente tem em cindir o que é fé e o que é religião. Vem com a gente nesse debate. Meu nome é Thiago Cabral, sou psicólogo e escritor. Eu trabalho com psicologia social e políticas públicas já há quase 10 anos. E eu acho que é um momento muito importante que a gente tem para estar começando a discutir religião do ponto de vista institucional no nosso país. Porque quando a gente fala de instituições, a gente fala de política. E falar de política no momento que o Brasil vive é uma das coisas assim, mais importantes nesse momento, né? Primeiramente, né, vocês vão ver que eu tô num cenário um pouco diferente dos outros vídeos desse canal. É porque nós estamos aqui num processo de modificar algumas coisas nesse canal. Então, para eu poder acessar meu microfone aqui que vocês estão vendo, eu preferi gravar aqui nesse cenário um pouquinho mais diferente, né? Que é o meu escritório, que vocês estão vendo, tem umas plantinhas, tem um pôster do Senhor dos Anéis aqui atrás, um pôster do Dungeons and Dragons ali atrás. Então não é um cenário mais bonito, mas é o que tem no momento e é melhor do que ficar sem gravar, né? Mas vamos, né, falar um pouquinho sobre religião e sobre fé, né? A primeira coisa que a gente precisa ter na cabeça é que quando a gente fala de religião, tudo é sempre muito polêmico. Quando a gente fala de religião, a gente corre o risco de estar ofendendo as pessoas. Por quê? Porque para muitas pessoas a religião faz parte de quem elas são. É uma coisa muito importante dentro da vida delas, no sentido de que aquilo diz sobre elas. A religião fala sobre quem elas são, sobre qual grupo elas pertencem, fala sobre a história delas, sobre as emoções dela, inclusive. Então é muito difícil a gente falar de religião, e quando você consegue manipular uma pessoa através da religião, sim, isso existe, a gente tem que levar isso em consideração, que existe a manipulação através da religião. Quando a gente consegue manipular uma pessoa através da religião, esse vínculo que você cria com essa pessoa, ele é muito profundo. Isso é um vínculo assim quase que para a vida toda. É um vínculo muito difícil de você desfazer. Por isso que a gente precisa discutir religião. E para a gente começar essa conversa, sem ofender ninguém, porque, gente, religião envolve fé também. Mas é importante a gente ter claro na nossa mente que fé e religião são duas coisas diferentes. Primeira coisa que a gente precisa, para ninguém ficar ofendido, é pensar nisso. Que religião, quando a gente fala sobre religião, a gente está falando sobre instituição. Instituições são grupos de pessoas, né, que se reúnem em torno de uma crença ou de uma função social. E as instituições servem para a gente estar organizando a sociedade. Então uma instituição não é um exemplo de uma instituição. Uma escola é uma instituição, uma família é uma instituição, um hospital é uma instituição. Então né, a gente consegue pensar de forma mais objetiva a religião se a gente pensar na religião como uma instituição, que é um conjunto de grupos, né, um conjunto ali de pessoas ali que desempenham um determinado papel na sociedade. Uma ideia que desempenha um papel na sociedade, isso que é uma instituição. A fé, por outro lado, ela é um sentimento pessoal, ela está no campo das emoções. Ninguém pode determinar para outra pessoa como ela deve se sentir em relação ao divino, em relação às crenças que ela tem, em relação à sociedade no sentido místico, no sentido sobrenatural. Porque ninguém tem autoridade para dizer como que a outra pessoa tem que se sentir. E fé é sobre sentimento. Fé é sobre você acreditar, você sentir. E é uma coisa que está dentro de você, que só você pode explicar. Acho que uma das coisas que ajudaria a gente a pensar política dentro de religião hoje em dia é você separar essas duas coisas. Tenha em mente que a fé é uma coisa e a religião é outra coisa. A religião é a instituição, é a igreja, é o pastor, são as quatro paredes, são as cadeiras, são o trabalho que é desenvolvido dentro daquele lugar. Religião a fé é sobre sentimento. Fé é sobre a conexão que você tem com o seu Deus. E por que é muito importante a gente fazer isso hoje? Porque essas duas coisas estão se confundindo. E quando você confunde a instituição religião com a fé, você acaba misturando uma coisa que é uma estrutura social com um sentimento. E isso você acaba afetando a capacidade das pessoas de decidir de forma racional sobre política e sobre vários outros assuntos. Então essas pessoas que de má fé, ainda bem, não são a maioria, essas pessoas não são a maioria,
utilizam-se da fé das pessoas para estar manipulando elas no sentido político, essas pessoas são criminosas, porque elas estão se utilizando de uma instituição que muitas das vezes é montada em mensagens de paz, em mensagens de união, para fins políticos. O Estado é uma coisa, a fé é outra coisa. A fé é um sentimento, a fé é uma ligação com o divino, algo que é inexplicável, algo que é assim pessoal, que é diferente de uma pessoa para outra e que é algo muito bonito, mas também muito poderoso. E a religião é uma instituição. A religião, ela vai organizar a fé daquelas pessoas, vai organizar no sentido de permitir com que as pessoas se identifiquem com outras pessoas que tenham aquela mesma crença, mas, né, lembrando, né, novamente, que o sentimento de cada pessoa é diferente, mas elas têm crenças ali em comum, têm símbolos em comum, têm ligações em comum com a mesma iconografia divina, e elas vão se reunir ali em prol de exercer sua fé enquanto pessoas dentro da sociedade. E é para isso que serve a religião, não serve para fins políticos. O Estado é outra coisa. Então, quando você mistura essas duas coisas, né, a questão institucional e a questão sentimental, você acaba criando aí uma armadilha perigosa para que as pessoas confundam religião com política, confundam dogmas religiosos com leis, que são outras coisas, né? A gente tem que lembrar que o Estado é feito para todos, não só para pessoas de uma determinada religião. Dentro do Estado existe sim liberdade de religião, todo mundo tem direito a ter a sua fé, a participar de uma religião, a fazer uma congregação. Isso não permite com que elas tenham o direito de impor a sua fé, ou impor até mesmo a sua religião para outras pessoas. Eu acho que a gente pensar a fé e a religião como coisas que fazem parte uma da outra, mas que têm funções separadas, resolveria muitos problemas do Brasil de 2020. A gente ter essa separação entre fé e religião resolveria muitas coisas, né? Então, quer dizer, você ainda pode acreditar em Deus, né? Seja ele Jesus Cristo, seja Oxalá, seja Buda, seja qual Deus for, você tem essa liberdade, o Estado não te proíbe de fazer isso, mas ao mesmo tempo você tem que lembrar que a religião é uma instituição, né? A religião, ela é feita de pessoas, ela é feita de estruturas físicas e ela é feita para servir a sociedade. Então isso significa que a sua ligação com o divino, ela é pessoal. A sua ligação com o divino, ela é um sentimento que está dentro de você e você se conecta com algo que está fora de você no campo sobrenatural. A religião é apenas uma organização de pessoas que comungam da mesma fé, que comungam dos mesmos símbolos, que querem se organizar dentro da sociedade para exercer esse sentimento delas. Então, se a gente soubesse separar as duas coisas, a gente pode abrir espaço para questionar. Porque quando você questiona a religião, você não está questionando Deus. Então, quando você questiona um pastor, você questiona um padre, ou seja lá qual representante de uma religião, você não está questionando necessariamente Deus, você está questionando a instituição. A sua ligação com o divino é pessoal. Essa é a colherzinha de chá que a psicologia social tem para dar sobre essa questão da fé e da religião. Então é isso, gente. Se você concorda, se você discorda, deixa a sua opinião embaixo aí. Eu tô doido para saber. Eu costumo responder as pessoas sempre que eu posso. Não, às vezes eu posso demorar um pouco, mas acabo sempre respondendo. Então, obrigado por assistir até aqui. Se você gosta do nosso trabalho, não se esquece de se inscrever no canal. Ok? Se você gostou desse vídeo, deixa aquele joinha. Se você não gostou, pode deixar o dislike ali também. Deixa um comentário se você quiser perguntar alguma coisa. Se você quiser saber, eu não tenho data para gravar vídeos. Então, se você quer ser informado toda vez que eu publicar um vídeo, clica no sininho e ativa as notificações do seu celular para você saber toda vez que eu publicar um vídeo, ok? Muito obrigado por assistir até aqui e tchau.